Sabe, é curioso pensar que muitas das grandes ideias da ciência nasceram de lugares bem inesperados. E a teoria da probabilidade, o nosso papo de hoje, é um caso clássico disso. Acredite se quiser, mas tudo começou com um problema de um jogo de azar. E é essa história que nos joga direto na nossa pergunta principal. Então, a questão é essa, né? Como é que uma simples dúvida sobre um jogo de cartas, um jogo de azar que nem tinha terminado, pôde se transformar num pilar da ciência moderna? É impressionante pensar que disso nasceu um campo que hoje está por trás de tudo, da física quântica e inteligência artificial que a gente vê por aí. Ok, para a gente entender como essa revolução aconteceu, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para os primeiros caras que tiveram a coragem de misturar matemática com algo tão imprevisível, a sorte. A nossa viagem começa na Itália, em pleno Renascimento. Primeiro, lá em 1494, aparece Luca Pacioli e publica sua grande obra, A Suma de Aritmética. E lá no meio, ele já tocava nesses problemas de chance. Aí, algumas décadas depois, em 1526, Girolamo Cardano vai mais fundo. Ele chega a escrever um tipo de manual para jogadores, sabe? O curioso é que o livro dele só foi publicado muito tempo depois, em 1663, bem depois que ele já tinha morrido. Mas enfim, esses foram os primeiros passinhos. Vamos falar um pouco do primeiro deles, o Luca Pacioli. O cara era um monge franciscano, mas também um matemático super famoso. Tão famoso que o livro dele, A Soma de Aritmética, garantiu uma vaga de professor lá na corte de Milão. E detalhe, ele teve um aluno que, bem, todo mundo conhece, Leonardo da Vinci. Foi ele um dos primeiríssimos a colocar no papel esses quebra-cabeças sobre chances e sorte. Depois do Pacioli, vem o Girolamo Cardano. E que figura, hein? Ele era médico, mas se metia em tudo, de física a astrologia. E o mais legal sobre o Cardano é que ele pegou as duas paixões dele, matemática e jogos de azar, e juntou tudo num dos primeiros livros sobre probabilidade, lá em 1526. Mas aí vem a parte doida da história. O livro só foi publicado em 1663, quase 100 anos depois da morte dele. Imagina só, as ideias geniais dele ficaram na gaveta e a galera da época nem soube o que ele tinha descoberto. Então, esses caras prepararam o terreno, foram os pioneiros. Mas o momento em que a teoria da probabilidade realmente nasceu de verdade foi por causa de um problema bem específico e da conversa entre dois gênios absolutos da matemática daquela época. De um lado, a gente tem Blaise Pascal, um verdadeiro prodígio que com 16 anos já estava publicando trabalho importante. Do outro, Pierre de Fermat, um gênio que era mais na dele, sabe? Ele gostava de trocar ideias por cartas. E o que juntou esses dois? Um amigo de Pascal, um apostador, conhecido como Chevalier de Méret. Ele chegou com uma encrenca, um problema, que ele mesmo não conseguia resolver de jeito nenhum. E aqui está o problema que mudou o jogo, literalmente. O problema do jogo interrompido. Pensa assim, dois jogadores apostam uma grana num jogo que termina quando alguém faz, sei lá, 6 pontos. Só que o jogo tem que parar antes, com placar em 5-3. E aí, como é que divide o dinheiro do prêmio de um jeito justo? A sacada genial de Pascal e Fermat foi parar de olhar para trás, para o que já tinha acontecido. Em vez disso, eles olharam para frente. Eles calcularam todas as maneiras possíveis que o jogo poderia ter terminado. E com base nisso, eles acharam a chance de cada um vencer. Essa foi a grande virada. A matemática deixou de só registrar o que passou para começar a prever o futuro. Pois é, o que começou como uma simples troca de cartas entre dois amigos estava prestes a virar algo muito maior. Um campo de estudo sério e reconhecido. E olha que legal como uma ideia vai crescendo. Tudo começa com a base, né? As cartas entre Pascal e Fermat. Pouco tempo depois, em 1657, um cientista holandês, o Christian Huygens, fica sabendo dessa conversa e publica o primeiro livro didático sobre probabilidade. E a partir daí, a coisa decolou. A teoria foi se desenvolvendo super rápido, com a ajuda de outros gigantes como Jacob Bernoulli e Abraham de Moivre. Beleza, a teoria já existia, estava estabelecida, mas na cabeça da maioria ainda era coisa de jogo de azar, de baralho, de dados. Isso estava prestes a mudar. E a mudança tem nome e sobrenome. Para a gente ter uma noção do tamanho do impacto desse cara, dá uma olhada nessa citação dos historiadores da matemática Boyer e Merzbach. É direto reto. A teoria da probabilidade deve mais a Laplace do que a qualquer outro. Ou seja, sem o trabalho de Pierre Simon Laplace, a história seria completamente outra. Foi em 1812 que Laplace lançou a sua obra-prima, a Teoria Analítica das Probabilidades. E olha, isso aqui não foi só mais um livro na prateleira. Foi um momento da virada.
Foi quando a probabilidade deixou de ser só uma curiosidade de matemático para virar uma ferramenta essencial, universal, para toda a ciência. Vamos ver na prática como isso explodiu. Antes de Laplace, o papo era sobre dados e cartas. Com Laplace, a coisa mudou de patamar. A probabilidade começou a ser usada para tudo, para calcular erros em experimentos científicos, para fazer o cálculo de seguros, para mecânica, para estatística, para economia, até para ciências sociais. Ele basicamente abriu a porta da probabilidade para o mundo como a gente conhece hoje. E é claro que a história não acaba aí, né? A base que esses gigantes construíram serviu de alicerce para muita coisa que veio depois. Já no século XX, esse legado continuou com outras mentes brilhantes, como Poincaré e Borel. Eles deram uma refinada na teoria, deixaram ela mais robusta, mais rigorosa. E aí, veio o gênio John von Neumann e conectou tudo isso com uma área totalmente revolucionária, a teoria dos jogos. Ele basicamente criou uma matemática para analisar estratégias e conflitos. E isso, nossa, isso se tornou fundamental para a economia moderna e para um monte de outras áreas. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. A gente começou com uma dúvida simples de como dividir um prêmio de um jogo, e hoje essa mesma teoria ajuda a prever resultados de eleições, a entender as mudanças do clima e, claro, a treinar as inteligências artificiais que estão transformando o nosso mundo. A pergunta que não quer calar é: depois de tudo isso, para onde mais a teoria do acaso ainda vai nos levar?